Eles pecaram, e pecaram de maneira violenta. A Bíblia diz que as mulheres iam ao templo para se sacrificar, e eles então estupravam as mulheres no altar do Senhor, do lado do altar do Senhor. Eles fizeram e profanaram tudo aquilo que era sagrado. Deus já havia determinado, avisado a um garoto, a um menino chamado Samuel, que o juízo viria. E eles talvez não tenham acreditado muito nisso. Mas veio então o tempo do juízo. Os filisteus se levantam contra Israel numa última batalha. A Bíblia Sagrada vai contar para nós que haviam pelo menos 10.000 filisteus que do nada saíram da sua terra e vieram lutar contra Israel. A arrogância do povo judeu era tão grande naquele tempo que se levantou 30.000 soldados escolhidos a dedo para partirem numa batalha contra aqueles 10.000 filisteus. Pela matemática, pela lógica comum, era 3 por 1. A batalha estava vencida. Pela lógica, pela vala comum. Mas a nação de Israel não era uma nação comum. A nação de Israel não era uma nação democrática. Ela era uma nação teocrática. Ela não nasceu por vontade de homens, ela nasceu por vontade de Deus. E aquele povo havia ofendido o coração do seu Criador. Eles esqueceram que o maior guerreiro deles não era um homem que tinha habilidade com espada, não era alguém que tinha habilidade com armamento pesado ou com flechas. Esqueceram que o maior soldado de Israel era o eterno Deus, aquele que não dorme, aquele que está entre nós aqui nesta tarde. Esqueceram de convidar Deus para a batalha e foram na confiança dos seus braços, na confiança das suas pernas, na habilidade das suas estratégias humanas, e erraram feiamente. Perderam o estribo no meio do caminho. No meio da peleja começaram a contabilizar os mortos e bateu o desespero. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, foram para o meio do campo de batalha. Quando viram o desespero, sentiram o peso do pecado deles cair sobre o povo. Começaram a lembrar que Deus era um Deus de espírito e que Ele tinha uma estratégia para o seu povo, e que a santidade era uma marca, era um estilo de vida que Deus havia colocado sobre eles, e eles não respeitaram. Então apelaram para o altar. Se lembraram dos escritos antigos, onde dizia que todo aquele que está em pecado, e se pegar na ponta do altar, ele recebe o perdão. E foram para o altar, mas não ficaram lá. Tiveram uma ideia brilhante, aparentemente falando. Pegaram a arca da aliança e levaram para o centro da batalha. A Bíblia Sagrada diz que em um momento de trégua, enquanto os judeus estão cuidando dos seus feridos, dos seus mortos, eles entram com aquela arca brilhando. Era de tarde, o sol batia sobre as asas dos querubins que estavam no propiciatório, a tampa que estava sobre aquela arca, e o brilho fazia com que os olhos das pessoas quase ficassem cegos. Os judeus que estão nesse campo de batalha não são velhos, não são homens de 40 anos, de 50 anos, são jovens. Jovens que o que sabiam de Deus era apenas uma lenda.